Olá, meus irmãos em Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos mais um item de O Livro dos Médiuns. Estamos na primeira parte, em Noções Preliminares, no capítulo 2, que trata do maravilhoso e do sobrenatural. O item que estudaremos hoje é o 15. Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito neste capítulo que trata do maravilhoso. Na sua acepção primitiva e pela sua etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário e hoje, por milagre, se entende, segundo a Academia, um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal com efeito a sua acepção usual, e apenas por comparação e por metáfora, é ela aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa se desconhece. De nenhuma forma entra em nossas cogitações indagar se Deus há julgado útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis que Ele próprio estabelecera. Nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter tem de miraculoso, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Todos os dias, a ciência opera milagres aos olhos dos ignorantes. Por isso é que outrora os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se entendia, então, que toda ciência sobre-humana vinha do diabo, queimavam-nos. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, eles apenas são mandados para os hospícios. Se um homem realmente morto, como dissemos em começo, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, tal homem só aparentemente está morto, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, um fenômeno natural é o que isso será para pessoas instruídas. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso e o autor se verá perseguido a pedradas ou venerado conforme o caráter dos indivíduos. Solte um físico em campo de certa natureza, um papagaio elétrico, e faça, por esse meio, cair um raio sobre uma árvore, e o novo Prometeu será tido certamente como senhor de um poder diabólico. E seja dito de passagem, Prometeu, nos parece, muito singularmente, ter sido um precursor de Franklin. Mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, esse teria operado verdadeiro milagre, porquanto não conhecemos magnetizador algum dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, incontestavelmente, o da escrita direta e um dos que demonstram de modo mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas, da circunstância de ser esse fenômeno produzido por seres ocultos, não se segue que seja mais miraculoso do que qualquer dos outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potências cuja ação é incessante,
assim sobre o mundo material como sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos com relação a essa potência, o Espiritismo nos dá a explicação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de toda explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, mais acertadamente, de uma lei que se desconhecia, embora se lhe conhecessem os efeitos, visto que esses sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida ela, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque, fazendo que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam, os espíritas não operam maior milagre do que opera o médico que restitui à vida um moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, por meio desta ciência, realizar milagres, seria ou ignorante do assunto ou embusteiro. Vejamos então o comentário do Espírito Miramês a respeito do item 15. Ele nos diz que a doutrina espírita não é somente religião, filosofia ou ciência. Ela é a união dos três princípios por entender e explicar todos os ramos do saber, ajudando aos seres humanos dispostos a estudar os caminhos que deverão percorrer com mais entendimento. O Espiritismo pode dizer como Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele explica os fenômenos com clareza e indiscutível lógica, para a maior riqueza da ciência divina, dando aquela tranquilidade de quem sabe. Quem deseja conhecer a sua profundidade deve revestir-se de sinceridade para que os resultados não fiquem escondidos, em se ajuntando com outros pesquisadores para a troca de resultados. Não se deve nunca julgar a doutrina por si mesmo, nem usá-la para proveito próprio em relação ao aspecto financeiro. A doutrina espírita está em perfeita comunhão com as leis naturais e mesmo o mau entendimento dos homens, ao colocá-la como contrária a essas leis, com o tempo será revisto, obedecendo-se às leis na altura que os seres humanos atingiram. As lições são, por excelência, gradativas. A crença em Deus e nos espíritos é a base dos estudantes da verdade. Como pode haver religiosos que não acreditam nesses pontos básicos? No entanto, somente crer não é a solução. É preciso dar execução a essa crença, analisar os conceitos expostos nos livros basilares da doutrina, passando com urgência a sua vivência. Os estudiosos do Espiritismo é e deve ser um iniciado capaz de assimilar os ensinamentos e mudar o que deve ser mudado para melhor, desconhecer o ódio, não dar ouvidos às injúrias, esquecer as ofensas, não mudar seu roteiro de amor. Se foi caluniado, deve ser um perdão volante, ser aquele que não se ofende com a maledicência. O médium, especialmente, tem o dever de avigorar-se todos os dias na caridade, porque ela é a sua defesa contra todos os ataques dos que ignoram sua missão. Comungar com o amor é acender a luz na intimidade, é tranquilizar com isso a consciência. Os seres humanos gostam da palavra consolo, e é por isso que Jesus prometeu que mandaria outro Consolador para ficar para sempre com todos os povos. E no silêncio dos seus pensamentos deve ter dito secretamente, como e certamente um instrutor, no sentido de reviver tudo o que tenha dito. A mediunidade tem variados aspectos, mesmo nascendo de uma só fonte de vida, para demonstrar a verdade. Até hoje, a doutrina dos espíritos desperta os homens por fenômenos de cura
e aparições dos chamados mortos. As casas espíritas estão cheias de almas em busca do passe, do remédio e das comunicações dos entes queridos, ao passo que deveriam buscar o consolo na verdadeira educação que verte das luzes superiores, das lembranças do Cristo em todas as mensagens, demonstrando o valor do que ele disse. Mesmo assim, todas essas provas da imortalidade da alma fazem efeito quando esta se encontra com maturidade de sentir a verdade. Todos aqueles que contestam o que não conhecem e que não pesquisaram com sinceridade, onde sempre trabalhou o bom senso, vive dentro do vazio que a sua própria consciência desaprova. Na sequência daquilo que aceitamos, deve haver a ponderação que está na lei de equilíbrio, mas nunca desistir de estudar. O progresso espiritual não quer saber e não depende de religião alguma, nem de filosofias vigentes ou ciência do mundo, porque é Deus ordenando que se aprenda mais. Lembremos Lucas nesta referência. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Lucas, capítulo 5, versículo 38. A doutrina espírita é um vinho novo na sua substância espiritual, colocada em mentes novas, mentes renovadas em Jesus, já com as velhas concepções esgotadas e o celeiro de ilusões desfeito, para receber a fé e a ciência na plenitude que a sua elevação comporta para a paz das suas conquistas. Não queremos aqui violentar consciência alguma, e sim dar um toque nas mesmas. Se houver algo de interesse e que o entendimento ainda não aprendeu, que continue analisando, de modo a não vir a ser apanhado combatendo as leis naturais. Onde houver amor, que se fique aí, para poder aprender a amar com grandeza d'alma. Entra em comunhão com Jesus e deixa-o inspirar-te nos teus caminhos, que novos horizontes se abrirão à filosofia da tua mediunidade.